Olá, bem-vindos a mais um seminário que começa novamente nessa rodada aí nova da UIM. Boa noite a todo mundo que está aqui conosco. E hoje, esse novo início de rodadas de seminário, queria dar boas-vindas a todos, mencionar que começamos de novo essa etapa de seminários e anunciar que a UIM Brasil ela está em quase todas as redes que são existentes aí para você ter acesso. Então, se você não segue a UIM Brasil, venha seguir todas as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, se você quer saber de oportunidades com a nossa Larissa, que sempre está lá colocando vários informativos interessantes e oportunidades para a gente. E o Twitter, não sei se eu falei. Hoje, a nossa live ela tem um título muito bacana. Meu nome é Jaqueline Viana, eu estou aqui essa noite com vocês para poder fazer essa mediação desse seminário bacana, incrível. E eu quero falar com vocês que essa noite a gente vai falar de empreender na nuclear. Isso é para mim? Isso que a gente vai descobrir essa noite. Então, características do empreendedorismo científico, vivências reais, desafios e caminhos e oportunidades no setor nuclear. Hoje, a nossa convidada especial é uma pessoa extraordinária, a doutora Luciana Cavaleira. Ela é carioca, cantora, inclusive, nós estávamos falando de bastidores aqui, o quanto ela é elogiada por cantar muito bem. A nossa cientista é do setor nuclear, ela tem assim, uma vivência incrível desde técnica, desde graduada em química, ela é mestre em Química Analítica pela UFRJ, ela é bacharel em Química pela modalidade tecnológica pela Unigran Rio, ela é doutora em Engenharia Química pela UFRJ. Foi não, porque sempre continua sendo uma professora aí da gente, de Química também, é claro que é a especialidade dela aí. E ela está desde 2010 como pesquisadora, vou dizer que é um dos institutos mais importantes do nosso país, o Instituto de Engenharia Nuclear, o IEM, que é uma honra para a gente ter uma mulher com currículo desse representando as UINES. Hoje ela atua principalmente nas linhas de pesquisas que envolve a inserção de radioisótopos e nanomateriais em matrizes poliméricas. Possui também experiência em validação de métodos analíticos e planejamento de experimentos. Além disso tudo que tira o fôlego da gente, ela é membro das plataformas UIM Brasil, que está com vocês aqui hoje, e Preta Lab. Outra informação que é muito importante, que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando aqui hoje, é que ela é, além disso tudo, sócia fundadora da startup Magtech Brasil e já realizou apresentações na Lapa, no Recreio, em Ipanema. Resiliência, audácia, criatividade fazem parte da vida, das características dessa mulher incrível que é a Luciana. E liberdade e lucidez são os seus conceitos preferidos. Seja bem-vinda, doutora Luciana, é com você. Oi, Jaqueline Viana, gratidão aí por essa apresentação, gratidão pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nesse quilombo aí da UIM Brasil, né? Desse local incrível, esse local acolhedor, esse local importante, esse local onde eu também venho aprendendo a fazer um ativismo de verdade. E é muito bacana, né, a gente ter toda uma carreira e poder contribuir dessa forma, né, numa organização tão importante quanto a UIM. UIM Brasil, sou fã, sou membro, defendo. E quero muito agradecer aí ao convite. Bom, então eu trouxe para vocês hoje esse tema, né, para a gente falar sobre o empreendedorismo na nuclear, né? Então, eu escolhi esse título porque, por muitas vezes, a gente fica se perguntando, né, se certas coisas são para a gente mesmo, né?
Então, empreender, né, falar sobre empreendedorismo já é algo bastante desafiador, e você falar ainda sobre isso dentro da nuclear, né, isso parece muito distante, mas eu quero deixar aqui para vocês hoje uma ideia de que isso não está distante assim. E antes de eu começar aqui realmente, né, eu quero também agradecer a minha ancestralidade feminina e a minha ancestralidade nuclear, que com certeza passa por Marie Curie. Bom, então, para começo de conversa, né, eu coloquei aqui um conceito bem simples sobre o que é inovar, né? Então, inovar está ligado a introduzir uma novidade, um aperfeiçoamento. Isso a gente faz no nosso dia a dia, toda hora, o dia inteiro, né? A gente está sempre dando um jeitinho em alguma coisa. Esse jeitinho ele está relacionado a inovar, né? E a inovação precisa de muita criatividade. Então, se você pensa que não é uma pessoa criativa, você está enganado. Se você quer melhorar a sua performance criativa, busque esportes, artes, hobbies. Isso tudo vai te estimular, vai te ajudar a melhorar a sua performance criativa. E aí, a gente já falou aqui em inovação. Lembrando também que inovação não necessariamente é a gente buscar, realizar, encontrar, criar algo que vá virar o mundo dos pés à cabeça. Não é sobre isso. Qualquer pequeno incremento é inovação, tá? Não vamos desprezar nada aqui. E aí o empreendedorismo, ele vai falar para você o seguinte: você vai pegar essa inovação, essa criação, essa novidade, e você vai organizar ela dentro de um processo, de um projeto, de um serviço, de um negócio, tá? Pode envolver dinheiro, pode não envolver dinheiro. É você fazer essa roda girar, né? Você observou alguma coisa, entendeu que isso pode mobilizar de uma maneira bacana algum projeto, processo, serviço, e se você quiser o dinheiro ali também um negócio lucrativo, então você está empreendendo. É você pegar aquela tua capacidade de criação e fazer movimentar uma roda. E você vai fazer isso de forma coletiva, tá? Geralmente a gente não empreende sozinho, não. Se você está empreendendo sozinho, você vai sofrer muito mais, vai perder muito tempo. Vamos buscar a coletividade aí nesse momento. E aí, quando a gente combina inovação e empreendedorismo, a gente pode criar um negócio, tá? Que pode ser viabilizado através de uma startup, né? Que é esse nome da moda quando a gente fala em empreendedorismo, negócios, principalmente negócios tecnológicos, né? A gente fala muito sobre startup. E aí uma definição bem básica também, né? A gente fala que é um modelo de negócio repetível, escalável, e o grande detalhe aqui, a grande diferença é que está em condições de extrema incerteza. Essa é a principal característica quando a gente fala sobre uma startup, né? Tem startup, por exemplo, que é criada no ambiente de tecnologia da informação, e que ela tem risco, sim, tem condição de incerteza, sim. Mas quando a gente compara, né, com uma solução farmacêutica, né, como um novo radiofármaco, uma vacina, né, a gente sabe que essa condição de incerteza ela aumenta muito mais, né? Então, quando você fala assim, startup, que rapidinho deu certo, que você conseguiu logo uma rentabilidade, conseguiu até revender, né? Alguém lá do Vale do Silício se interessou. Se você olhar com cuidado, você vai ver que muita coisa está relacionada à área de TI, né? Mas a nuclear também tem potencial para isso. Vamos ver aqui. Então, né, você percebendo essa ideia, né, desses conceitos, falar sobre inovação, sobre criatividade, aperfeiçoamento, organizar isso, né, de forma a se tornar um processo,
Você criar uma empresa juntando isso tudo, né? Você ainda pode ficar com uma dúvida. Isso é realmente para mim? Eu tenho condição, eu sou criativo, eu tenho colegas que vão topar enfrentar algo de extrema incerteza junto comigo. Isso é para mim mesmo. E aí eu vou te falar o seguinte: tem um colega do ecossistema de inovação do Mato Grosso que fez uma comparação muito interessante entre cientistas e empreendedores. Olha só. Cara, você que é cientista, você geralmente é uma pessoa disciplinada, uma pessoa curiosa, uma pessoa criativa, persistente, né? Que fazer ciência aqui nesse Brasil, né? Haja persistência. Na nuclear, então, a gente sabe que temos nossas particularidades e trabalhar com pouca grana. Gente, isso é total a gente. Isso não tem outro. Não tem outra pessoa que reúna essas características, tá? Só que a gente não sabe, a gente não para pensar assim, a gente não é estimulado a pensar assim na academia, né? Então, o empreendedorismo ele vai te trazer esse novo olhar, essa possibilidade de você extrair e realizar muito mais do que você já realiza dentro da sua atividade diária como cientista, tá? E aí, o que a gente precisa explorar, né, mais dentro da gente para a gente falar assim, nossa, eu quero empreender, né? Primeira coisa, a gente tem que se tornar uma pessoa super observadora, tá? Olhar bacana para os lados, olhar para frente, olhar para trás, olhar para tudo que é ângulo, olhar para tudo que é área, olhar para tudo que está passando na sua frente. A gente tem que se tornar um observador. E observando, nessa observação, a gente tem que buscar identificar oportunidades, tá? Muito foi falado assim sobre essa questão de oportunismo, né? Eu acho que isso ficou com um significado meio negativo para a gente, né? Mas vamos mudar esse mindset para oportunidade, né? Então, eu vou olhar uma situação, vou observar uma situação e vou identificar nela alguma possibilidade de inovação, de aperfeiçoamento, de colocar aquilo numa engrenagem de forma a eu conseguir criar um negócio a partir daquilo. Então, gente, é muito bacana, é muito estimulante quando a gente consegue observar e enxergar esse além, né? Enxergar assim para além daquilo que está realmente ali na superfície, né? Você tentar entender assim, nossa, isso aí todo mundo tem acesso, isso aí teriam outras pessoas interessadas, se tal coisa fosse modificada, poderia atrair algum outro público. Então você vai começar a aprender a observar. Outra coisa também que você precisa é de um ótimo networking, tá? Gente, networking é considerado um ativo. Networking é aquela rede profissional, aquela rede de apoio, e tem que ser uma rede diversificada, não é só aquela galera da ciência, é a galera que é tudo, de tudo que é área, pessoal do marketing, pessoal de humanas, pessoal das artes. Vocês procurem conhecer o máximo de pessoas possível. Vocês procurem de verdade estar conectados a essas pessoas, a entender como elas trabalham, com que elas trabalham, tá? E o como aqui é que é bem importante, porque nisso que você olha a prática ali daquela pessoa, você começa a buscar em você essas práticas, ou encontrar até mesmo outras. Então, é importante esse networking. Nesse networking também, você vai, por exemplo, naquele grupinho do WhatsApp, encontrar oportunidades
de estágio, de freelance, de emprego, de estudos, de cursos, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores como que a gente foi se movimentando aqui dentro de um networking, né? E para conseguir atingir um objetivo, né? A gente só conseguiu isso por causa desse networking, né? E a outra palavra aqui de ordem, gente, para o empreendedor é o MVP. MVP é a sigla em inglês para produto mínimo viável, tá? E isso você tem que levar para a vida. O que quer dizer isso? Olha só, você está lá na sua bancada, você está lá no seu projeto, no seu computador, na sua simulação, e você chegou num primeiro resultado, que é um resultado inicial, porém bastante promissor. Então, esse é o teu MVP. Né? Então, a gente, no nosso dia a dia da ciência, a gente está praticamente toda hora produzindo MVP, a gente não sabe. E a gente não sabe porque ensinaram para a gente o seguinte: eu tenho que dar o meu melhor, só isso não está bom ainda, tem que estar perfeito. E não é sobre perfeição, é sobre construção. Você vai chegar sim no aperfeiçoamento, mas você tem que, já partindo daquela base, né, você já consegue mostrar para o mundo que aquilo ali realmente tem um potencial e que não é fictício, né? É um potencial viável, é um potencial factível, tá? E um outro conceito também que a gente precisa falar é sobre a escala TRL, tá? Essa escala ela foi criada pela NASA e para falar sobre o grau de maturidade da tua solução, da tua inovação, da tua proposta, tá? Ela vai de 1 a 9. E quando a gente está lá no nosso projeto de mestrado, doutorado, né, falando sobre esse projeto, construindo esse projeto, a gente está passeando ali pelos níveis 1 e 2. Quando a gente mais lá para o meio, né, do meio para o final, a gente consegue ali aqueles resultados que a gente sofre para caramba e não acha que está maravilhoso assim, a gente está no nível 3, 4, tá? Então, preste atenção que vocês estão sempre produzindo MVP, que vocês estão sim caminhando nessa escala de maturidade para desenrolar um negócio, tá? Desenvolver um negócio. E aí, uma outra dificuldade que a gente encontra e que é muito grande, né? A gente precisa muito de apoio jurídico e contábil, tá? Isso é meio difícil, né? Porque a gente está numa área de exatas, uma área tecnológica, e que a gente né, olha para o lado e fala: nossa, eu não entendo nada de parte jurídica, de lei, como é que eu vou embarcar nessa? E fiquem tranquilos, e tranquilas, e tranquilas, porque já existem escritórios especializados para te ajudar, por exemplo, a ter um CNPJ, para te ajudar com essa questão da patente, para te ajudar a registrar o seu nome da sua startup, a sua marca, a sua logo, tá? E esses valores não são absurdos, tá? O pessoal tem plena consciência de que você não tem dinheiro, você está empreendendo partindo aí de recursos muito baixos e a coisa acontece. Confiem. E aí uma outra característica, né, que vocês precisam buscar, que geralmente, né, se você for uma pessoa que está empreendendo e está ali nesse nível de graduação ou pós-graduação, é bom que você se associe a algum cientista mais experiente, alguém que já tem uma carreira, já tem um tempo aí já no mercado, né, na academia, vamos dizer assim. E aí você pode buscar essa pessoa, né, nas universidades ou nos centros de pesquisa, institutos de pesquisa. E essa mescla é muito boa, tá?
Essa pessoa, geralmente, ela vai ser uma servidora pública, né? E aí você pode, de repente, ter algum problema de conflito de interesse e tal, mas ela pode ser, sim, colaboradora, ela pode receber uma bolsa. Então, vocês têm como buscar essa pessoa, sim, tá? Existem startups que só tem gente novinha mesmo, pouca experiência, isso não invalida nada, não. Mas ainda, vamos dizer assim, é uma questão cultural, né? Que você tenha alguém experiente ali apoiando essa startup. Bom, falando do dinheiro, né? Como é que a gente consegue dinheiro para esse negócio? Como é que é isso? Que mágica é essa, né? Então, esse FFF é aquela sigla do Family, Friends and Fans, né? Para quem já passeou aí por aquela questão de financiamento coletivo, né? Crowdfunding, vocês já devem ter ouvido falar dessa sigla. E é isso mesmo. Vai procurar os familiares, vai procurar os amigos e os fãs. E pede na cara de pau mesmo. Pô, me dá uma ajuda, estou abrindo uma startup, eu tenho um negócio assim que vai revolucionar e eu estou confiante, eu estou precisando dessa ajuda aqui, me ajuda a pagar essa parte jurídica, me ajuda a pagar aqui a contadora, o contador, e a coisa vai andar, tá? Reservar também uma graninha do próprio bolso ou da própria bolsa, né? Porque a realidade aí da gente, né, na ciência, nós temos muitos bolsistas, né? Então, também separa uma graninha ali mensal. É difícil, né? Porque a bolsa é apertada, mas é um investimento, tá? A gente precisa encarar essa coisa toda como um investimento, não como um gasto, tá? Leva tempo, como tudo, né? Não é da noite para o dia, mas a gente precisa também se esforçar, né? Mais do que a gente se esforça, mas vale a pena, tá? Uma outra forma também da gente captar recursos é por meio dos editais, né? Então, assim, é ótimo a gente conseguir recursos de editais, porque é um dinheiro que o governo libera para você, né? Você não tem aquela questão de um banco ficar te cobrando, né? É um dinheiro que ele tem uma via dupla bastante tranquila, né? Então você consegue recursos de diferentes montantes, tá? Por meio dos editais. Aí, de novo, gente, é bom, né? Entra aquela questão da figura de você ter lá uma pessoa da pesquisa, ou da universidade, ou de algum centro, uma instituição de pesquisa, para ser a pessoa que vai ser a proponente nesse edital, a pessoa que vai propor o projeto, que vai coordenar o projeto, né? Então, a gente precisa disso. E também o dinheiro do cliente, tá? Porque tem empresa sim, tem instituição sim que vai querer comprar a tua solução, mesmo que ela não esteja perfeita ainda, tá? Isso é uma coisa muito interessante no empreendedorismo científico. A gente às vezes pensa que já tem que estar com aquela solução ali já perfeitinha, né? Rodando ali, azeitadinha, e não é sobre isso, é sobre construção. Porque as empresas também arriscam. É como, por exemplo, você vai arriscar na bolsa de valores, né? Então as empresas elas também têm recursos para isso, elas também arriscam, tá? Então você consegue sim clientes naquele nível inicial lá do teu MVP, ali mais ou menos no nível 3, 4, 5, 6 da escala TRL, tá? E você vai conseguir sim dar um gás bacana, né, de recursos no teu projeto, e interessa porque a empresa ela nem sempre vai querer investir em toda uma estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação, então ela encontra na sua startup um meio para fazer isso de forma bastante ágil e com um custo bem mais reduzido, né?
E fora também que ela não se preocupa tanto com aqueles trâmites da burocracia, que se ela fosse tratar diretamente com uma instituição do governo. Então, a startup ela traz essa vantagem também, ela faz esse meio de campo, que aí você vai fazer esse acordo com as instituições do governo, né? E você faz o acordo com essa empresa que vai ser sua cliente. E aí, eu estou falando isso tudo aqui para vocês, né? Porque lá em 2015 eu conheci o Marcel, né? Esse rapaz aí no meio da foto, que é o idealizador da Magtech Brasil. Sigam a Magtech Brasil nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, LinkedIn, Facebook, e foi muito interessante porque nessa época, né, que eu recebi esse convite, eu assim, eu já tinha ouvido falar sobre essa questão de empreendedorismo, mas eu não tinha noção nenhuma. E a gente começou a conversar e tal, e ele falou: "Não, eu vou abrir, eu quero fazer isso, aquilo e tal". Aí, poxa, eu também queria, mas eu nem sei por onde começar. E aí passou uns meses, ele falou: "Olha, aquele negócio que eu conversei com você, eu vou abrir mesmo. Você vem?" Eu falei: "Claro". Eu falei: "Claro que eu quero ir". E aí a gente começou uma empreitada mega louca e que foi muito bom para mim. E o Marcel é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito especial, eu falo que ele é meu fada padrinho no empreendedorismo, ele super também está curtindo todo esse meu desenvolvimento, né, nessa parte aí de inovação, em específico na nuclear, então é muito legal. Lá na Magtech, pela Magtech, né, a gente já participou de vários treinamentos e mais recentemente a gente fechou até um contrato para desenvolver uma solução, né, um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, inovação para uma grande cervejaria aí. Então, acreditem, a coisa dá certo. E aí, como é que vocês podem construir o know-how de vocês, né, no empreendedorismo? Esse grupo aqui, o World Labs, é muito legal. Vocês joguem no Google, entrem lá, se associem, porque tem tanto movimento nesse grupo, tanta dica, tanto curso, tanta gente, e do país inteiro, e várias formações. É um hub de inovação, né? Um local assim em que você tem muitas trocas, em que você pode começar a construir o seu networking, tá? LinkedIn também é um lugar bom para você começar a construir esse networking e começar a conhecer as pessoas mesmo. E assim, para mim funciona muito bem os grupinhos do WhatsApp, né? Eu estou em muitos grupos, então isso me facilita muito. Shell Iniciativa Jovem, cara, isso é muito legal. Joguem no Google também, busquem. Tem uma galerinha que eu estou mentorando, é o pessoal da graduação em biotecnologia da UFRJ, e eles estão nesse programa, tá? Lives sobre empreendedorismo, como essa aqui, né, que a gente está tendo, e de novo, networking, sempre networking. Ó, mantra é networking. E aí, né, depois da gente comentar sobre isso tudo, né, a gente entender o que é startup, o que é empreendedorismo, quais as características, onde que eu busco conhecimento, o que a gente está tendo, como dizem, o que está tendo, né, na nuclear. Bom, vou falar aqui da minha experiência mais recente com o edital Catalisa do Sebrae, tá? Sebrae que é essa instituição aí, né, bastante renomada nessas questões aí de negócios, de empresas, e também estão ajudando a criar o ecossistema de inovação em biotecnologia, porque ele também não existia muito bem fundamentado aqui no Brasil, e nesse ponto também Magtech Brasil é um ator mega importante, né? A gente está aí à frente de maneira forte nisso, tá? E como que a gente conseguiu ganhar esse edital, né? Eu, enquanto pesquisadora do IEM, né, submeti o projeto da minha primeira aluna oficial de iniciação científica, Kettler, e porque a gente já tinha um MVP,
né? Aquilo que eu falei lá anteriormente, o produto mínimo viável. Mas o grande lance desse edital, gente, como eu falei, todo mundo lá, cientista, produzindo MVP o tempo todo, né? Mas é saber apresentar isso, uma apresentação comercial, uma apresentação que você tem que pegar essa tua fala técnica e simplificar, né? Então, esse foi o grande lance do Catalisa. E isso eu também consegui desenvolver essa habilidade nesses treinamentos, porque a gente tem que romper com muitos tradicionalismos da academia para a gente poder pegar essa solução, esse arcabouço técnico, né, toda essa formação, toda essa experiência, e saber falar para pessoas que não entendem disso sobre o seu negócio e elas entenderem. Então, e mostrar também que tem mercado, né? Falar, nossa, o que é mercado, né? Então, essas noções a gente vai aprendendo nesses treinamentos. E foi isso que fez muita gente, né, que já estava ambientado, saiu na frente. Então, isso é essencial, tá? Um outro programa também que eu estou participando, estou ajudando a estruturar também uma outra startup, é o programa Energy, que ele se define como Vale do Silício da Energia e Sustentabilidade no Rio. Gente, isso é muita potência, isso é muito poder. E aí a gente está com mais duas mulheres incríveis, uma da biotecnologia, outra da nuclear, e a gente está trabalhando com uma solução que ela ainda está na fase de ideação, né? Então, eu não posso falar também aqui muito detalhe, e a gente vai caminhar para obter esse MVP, né, com relação a essa ideia, também com auxílio de algumas estudantes de iniciação científica. E aí chegou o momento de eu falar de uma outra inovação aqui, de uma outra oportunidade que eu identifiquei na nuclear, que é o meu e-book sobre radiofármacos. Gláucia está aí, Gláucia? Gláucia Vieira é minha amiga empreendedora, ela é fundadora dessa plataforma maravilhosa chamada Ciência e Arte. Meu perfil está lá, podem me stalkear à vontade. E ao encontrar o meu perfil, vocês veem aqui esse pedacinho aqui inicial da página, vai rolando, e na parte de produção e obras, vocês vão encontrar ali e-book sobre radiofármacos, o volume 1, tá? Ele vai sair no total de 4 volumes, tá? Mas eu já estou lançando aqui o meu primeiro, meu pré-lançamento, né? Que a gente ainda vai ter o lançamento pela plataforma. E espero que vocês gostem. Está um valor bastante acessível. A ideia é monetizar aqui, né? Aqui você recebe um valor muito maior, muito mais respeitoso com relação ao teu trabalho em comparação ao YouTube, tá? Mas o YouTube é um lugar, né, em que você capta pessoas. Então, eu também estou fazendo hoje aqui o lançamento do meu canal no YouTube, Lulute Ciência e Arte, e vocês já podem conferir lá um vídeo falando sobre a criação desse meu avatar super fofinho. E também está sendo um trabalho bem interessante. Estou trabalhando com a Ana Sorrentino, vocês também podem procurar, ela trabalha de uma forma incrível, outra mulher incrível. E a ideia é contar bastante coisa nesse canal sobre as minhas experiências profissionais, de empreendedorismo, minhas experiências como cantora. Eu vou falar isso tudo aqui. E também falar um pouco dos aspectos da energia feminina, tá? Então vocês podem curtir aí meu canal, que vai ser bem interessante, vai ser bem diferente, bem verdadeiro. Queria falar também sobre a Dosimagem. Não sei se a Mirta está por aí. Mirta, um beijo. Gláucia, um beijo. Gláucia da Ciência e Arte, né? Mirta aqui da Dosimagem. Olha só, gente, vocês que trabalham com Monte Carlo, simulação. Você consegue usar Monte Carlo para oferecer um serviço online
de dosimetria. O pessoal faz a imagem, manda a imagem para a dosimagem e eles fazem o tratamento dessa imagem. Gente, é muito legal esse serviço. Vou deixar para a Mirta depois falar um pouco mais aí nos comentários sobre essa empresa maravilhosa dela. E aí, gente, eu encontrei esse trabalho, né? Assim, sabe aquela coisa que a gente está olhando numa coisa e acerta em outra? Então, eu estava lá fazendo alguma busca sobre algum outro assunto, quando me deparei com esse trabalho aqui, né? E eu falei, gente, olha só que legal. Blindagem é algo caro. Blindagem, como é que eu vou dizer? Eu descobri, né, outro dia, assim, que as empresas, elas têm um custo, assim, uma grande parte do custo relacionado também à blindagem do radiofármaco que ela solicita, né? E aí encontrei esse trabalho maravilhoso, essa pessoa maravilhosa aí, falando sobre, né, uma solução alternativa com relação à blindagem. Eu falei, gente, olha só, a pessoa já fez isso aqui, já trabalhou isso aqui, ou seja, ela já tem um MVP e ela podia fazer negócio com isso. Não sei se essa pessoa estiver por aí, vamos conversar. Se não quiser, também não tem problema, mas olha só, gente, aquele lance que eu falei lá atrás do observar e identificar oportunidades. Olha isso, olha isso. Então, assim, sempre estar atento, né? E entender que o que você está fazendo na bancada tem potencial sim. O que você precisa é entender um pouco esse olhar, é mudar um pouco o teu olhar. Tá? Você não vai perder nada do olhar acadêmico, tá? Não é sobre isso. É só agregar outras formas de olhar para uma mesma coisa e fazer dinheiro com isso, ser dono do seu próprio negócio com isso. Gente, quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão, o Em Brasil, minha ancestralidade feminina, minha ancestralidade nuclear. É muito importante, muito bacana a gente estar aqui falando sobre um assunto tão diferente, um assunto que para a gente acessar não é fácil, não é só dar um Google e a coisa sai, não é assim. Para eu resumir isso aqui para vocês, né? Foi muita estrada já, muita experiência, muito bater cabeça, porque faz parte. Mas, assim, eu estou muito feliz de contribuir, de compartilhar e de alguma forma, né, assim, de verdade, ver que isso não é balela, não é historinha, que tem muita responsabilidade nisso, né? E que eu recebo sempre pessoas também que estão buscando oportunidades e que eu estou sempre animando, empoderando essas pessoas e para primeiro elas empreenderem para elas mesmas. E depois, se elas tiverem, né, interesse, potencial e quiserem mesmo, desejarem mesmo, que elas empreendam aí a nível de negócios, né? Até na Win Brasil também eu faço muito isso com a Danila, com a Jaque. Então, é sobre isso. Empreendam primeiro para vocês, depois empreendam para o mundo, tá? Axé, um beijo. Muito bom, doutora Luciana, inspiradora. Como sempre, uma inspiração para a gente, né? Parabéns, parabéns por todas essas iniciativas. A gente que é do campo da pesquisa, eu já sou bolsista, e a gente fica se perguntando quais são as oportunidades que a gente tem para poder, de alternativas, por conta de muito tempo não tem concursos, e a gente fica ali remando, fica ali lutando contra a maré para poder ver as oportunidades. E esse tema seu aqui para a gente, ele é muito esclarecedor, ele é uma árvore de oportunidades para quem não tem acesso e conhecimento das possibilidades que a gente pode ter. Parabéns, foi incrível a palestra. Sempre que puder, esteja aqui com a gente. Tem umas perguntas aqui dos bastidores para poder fazer para a doutora. Uma delas é o seguinte, a respeito
a doutora falou que não é muito caro e etc. A doutora tem uma ideia assim de quando vai investir em patente, se esse não muito caro é quanto, tem que pagar todo ano, como é que funciona isso? Olha, primeiro, obrigada aí pelas suas palavras, Jaque, obrigada aí, audiência. Beijo aí. Então, essa questão da patente, Jaqueline, a gente tem que ver duas coisas. Aí aqui é um pulo do gato assim que desmistifica bastante, né? Primeiro assim, tem necessidade de ter a patente? Como é que eu vejo, meço, avalio essa necessidade? Você tem que buscar lá dentro daquela solução, aquele trabalho que você está fazendo, desenvolvendo aquele MVP, se tem alguma coisa parecida no mundo, tá? E aí você encontrou a patente. Ai, meu Deus, encontrei aqui, já tem alguém, não vou poder, isso aqui não adianta, perdi. Não. Você tem que olhar na patente quais países ela foi depositada, né? Então, por exemplo, a patente está depositada só na Alemanha, só na Bélgica, não está no Brasil, você pode comercializar sim, tá? O que o pessoal tem medo é a questão assim de que se a empresa é muito grande e tal, aí tá lá e vai começar a ver aqui, você fazendo, vai querer fazer e vai tirar o mercado de você. Não é assim que funciona. Eles vão querer, no mínimo, conversar, eles vão até assim, se você, por exemplo, ele não tinha, aquela empresa não tinha enxergado o Brasil como mercado, e você chegou aqui e colocou como mercado, você, assim, já meio que para eles fez todo um serviço de mapeamento de mercado gratuito, entendeu? Você já mostrou para eles assim que dá para movimentar um X valor e que pode interessar ou não para essa empresa, porque às vezes a gente tem essa mania assim de que é tubarão comendo peixinho o tempo todo. Não é isso. Às vezes é um dinheiro que vai movimentar que a empresa já está ganhando tanto que não interessa para ela, não. Eu vou lá para competir com aquele pessoal e tal. E não é assim, essas escolhas no mundo dos negócios, elas não são tão lógicas assim, não é? Ah, tem o lucro? Tem, mas não é essa coisa de tubarão desse jeito, não. E assim, concorrência, né? Se ela vier e colocar, vai começar uma concorrência, e assim, o que você precisa também entender é que você não pode ficar a vida inteira parado numa solução só. Você tem que estar, aquele observar e identificar é eterno, tá? Então, é sobre isso. Se você realmente precisar depositar a patente, aí tem uns custos, sim. É o custo do depósito, é o custo da manutenção, é esse custo de vai cobrir só no Brasil, que aí é a mesma história lá do outro lado, né? E aí você pode tentar pagar isso fazendo o acordo com a universidade, tá? Porque aí você consegue vamos dizer assim, reduzir esses custos, né? Só que você também negocia com a universidade uma parte dos teus lucros, né? Então, essa patente não vai ser 100% sua. E, geralmente, a universidade pede 50%, tá? Então, assim, você tem que estar avaliando o tempo todo, né? Como que você vai jogar? Como que você vai movimentar essa peça nesse xadrez? Tá? A resposta absoluta não vai ter, vai depender de muitos fatores. E aí você entender esses fatores é isso. É você viver esse ambiente, viver esse ecossistema, aprender com quem já está nesse ecossistema, buscar saídas alternativas. Até nisso também, na hora dos negócios, na hora de se posicionar ali, é criatividade e inovação também, tá? Muito bom, doutora Luciana, muito esclarecedor. Para fechar a noite, e nosso tempo está chegando ao fim, queria fazer uma pergunta agora relacionada aqui, que também veio dos bastidores, uma pergunta relacionada aos desafios que você enfrentou, tanto na pesquisa e agora como uma empreendedora. E a gente sabe que esse meio da nuclear é um meio que tem pouquíssimas mulheres e que se destacam como a doutora vem se destacando mais
mais seleto ainda. Então, passa para a gente um pouquinho dos desafios que você enfrentou e agora também que essa nova empreitada aí de empreendedorismo. Cara, o primeiro desafio foi o seguinte: eu estava muito desanimada com a minha profissão na nuclear. Eu estava mesmo, porque não estava dando match entre o que eu entre expectativa e realidade. Isso estava acontecendo na época. E aí o Marcel, quando me fez esse convite, foi o que me salvou, foi o que me resgatou, porque ele enxergou em mim um potencial que a nuclear não estava enxergando nem respeitando, né? Essa é a verdade. Então, isso aí foi divisor de águas para mim. Então, assim, embora a Magtech não trabalhe com nada da nuclear, tudo o que eu aprendi com a Magtech, eu coloquei em prática também na nuclear. Então, por isso que hoje, né, eu ganhei esse edital Catalisa, é por isso que hoje eu estou olhando um pouco mais para a nuclear, porque aquele exercício do observar e identificar eu não fazia para a nuclear. Eu sempre soube, por exemplo, que radiofármacos é uma área de muitas oportunidades, de infinitas oportunidades. Mas eu não conseguia fazer um networking, eu não conseguia, por exemplo, vislumbrar uma viabilidade de fazer algo diferente do que já estava sendo feito por conta da estrutura e da cultura organizacional. Então, assim, eu não conseguia ver muita coisa, eu conseguia ver o potencial, mas viabilizar, né, fazer a DDP. Eu falo que a gente tem que fazer a DDP, que é a diferença de potencial, né? Que não basta você estar aqui, está cheio de potencial e não transforma, não joga, não faz nada, né? Então, esse jogar, esse transformar, eu falo que é a DDP. E aí eu comecei a fazer isso. Então, assim, eu prospectei muitos projetos, eu realmente foco na parte de saúde, mas eu tenho também outros projetos em outras áreas, tudo ligado ao nuclear, mas, assim, a minha principal dificuldade foi essa. E no empreendedorismo foi aquela dificuldade natural com relação à novidade, né? Você se adaptar, porque tem muita novidade e principalmente assim, o modo de pensar, né? O modo de se posicionar, porque não é assim o que a gente é estimulado, não é assim, não ensinam para gente a olhar as coisas dessa forma. É, é, não ensinam. Ô, Mônica, um beijo. Não ensinam assim. Então, isso assim é bem interessante, né? E agora eu tenho feito esse exercício, né, um pouco mais da nuclear e eu estou encontrando coisas bem interessantes. Então, por exemplo, a Win fez uma postagem, acho que semana passada, falando de algumas startups que estão inovando na parte de energia, né? Lá no Vale do Silício. Então, olha que chique, olha onde a nuclear está chegando. E a gente aqui não está vendo isso. Eu, por exemplo, não vi, porque eu não estou fazendo se observar e identificar assim para energia, né? Eu estou começando a tatear essa parte. Então, é sobre isso. Muito boas respostas. Parabéns, boa noite a todos aí que participaram, a todos que participaram. Obrigada, Mônica Viana. Não esqueçam de seguir as nossas redes. Uma honra sempre ter a doutora Luciana por aqui, ensinando para a gente, apresentando um novo mundo. É uma pessoa que já está bem na frente da gente, vai dando roteiro, tem essa preocupação em dividir esse não só fazer o trabalho dela com relação à sociedade, mas trazer para a gente que está aqui ainda no caminho para as coisas acontecerem. Parabéns, sucesso, um prazer para o WIN Brasil ter você conosco. Oi, Jaqueline, obrigada, sabe, muita gratidão aí por essas suas palavras, gratidão aí, audiência, Jackson Brito, meu marido, beijo.
Maria Celina, pessoal, Glaucia, pessoal que está aí, muito obrigada. E podem contar comigo, estou sempre aqui para dividir, para partilhar, o que vocês precisarem, vamos que vamos, estamos juntos. Quero agradecer a presidente da gente, presidenta da Winner Brasil aqui, que é a Danila, que mesmo sendo a linha de frente da gente, está sempre com a gente aqui dando apoio, dividindo, orientando, ensinando, e está aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, Danila. É uma honra trabalhar com você, fazer parte dessa família que é a Winner, tá? Boa noite para todos e até a próxima.